Reiniciamos os trabalhos da sessão do Tribunal Especial de Julgamento, nesta tarde do dia 23, sexta-feira. Nós concluímos a parte do roteiro que dizia respeito ao voto do eminente relator, deputado Kennedy Nunes, e iniciamos agora a fase de esclarecimentos em razão do voto de Sua Excelência. No entanto, o doutor Marcos Probst levantou ainda na parte inicial desta sessão uma questão de ordem. Então, Vossa Excelência tem a palavra se a questão de ordem é de fato. De fato, Excelência, obrigado. Só para esclarecer de forma muito objetiva, o ilustre relator mencionou a decisão colegiada do Conselho Superior do Ministério Público, datada de 16 de setembro, ela diz respeito à decisão da 12ª Promotoria de Justiça, de modo que a decisão que consta dos memoriais entregues a Vossa Excelência, ela permanece rígida e com homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público. Muito obrigado, Excelência. Não. O doutor Péricles também pede a palavra por questão de ordem? Diante dessa colocação, eu recuo. Pois não. O eminente relator tem algo a acrescentar? Eu pergunto a Vossa Excelência se há algum esclarecimento a ser feito em relação ao voto do relator. Todos estão satisfeitos? Pois não? Então, iniciaremos, nesse instante, os demais, a sequência alternada de votação aos demais votos. Saliento que iremos iniciar pelo desembargador mais antigo, depois eu retorno ao deputado Kennedy para arguir a respeito do seu voto, se ratifica ou muda, e depois iniciamos, então, na sequência, pelo desembargador Sérgio Rezelo, depois deputado Maurício Kudelac, depois desembargadora Cláudia, depois Sargento Lima, na sequência, desembargador Rubem Schultz, posteriormente, deputado Luiz Fernando Vampiro, depois desembargador Luiz Felipe Schuch e depois o deputado Laércio Schuster. É nessa sequência alternada de acordo com o roteiro aprovado. Então, concluído o relatório e o voto do relator, não havendo dúvidas ou esclarecimentos a serem feitos, tem a palavra o desembargador Carlos Alberto Civinci para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. A justiça é, sem dúvida, a pedra angular da sociedade. E a política, com igual verdade, é o assento que permite a edificação das instituições humanas, cuja finalidade última é a designação do homem e o aperfeiçoamento de sua personalidade e de suas relações. Eu só refaço aqui, senhor presidente, cuja finalidade última é a dignificação do homem e o aperfeiçoamento de sua personalidade e de suas relações. Para ser eficiente, a justiça precisa dos juízes na atividade que vai além daquela ilustrada por Montesquieu, como a boca da lei. Precisa absorver da norma posta a essência da vontade do povo, manifestada pelo poder político e trazida por seus legisladores. Um andar de mãos dadas num caminho muitas vezes tortuoso, mas reto em seu destino, cuja finalidade precípua é o bem-estar e a paz social. No silêncio, quase na solidão, o julgador constrói sua decisão para dar a cada um o que é seu, mas o faz norteado pela lei, que em sua elevação constitui, nas palavras de Santo Tomás de Aquino, a razão ou o plano da divina sabedoria, enquanto dirige todos os atos e movimentos das criaturas. Excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Roesler, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, hoje investido nas elevadas funções de presidente deste Tribunal de Julgamento Especial. Excelentíssimos senhores deputados estaduais, Kennedy Nunes, Maurício Kudelac,
Sargento Lima, Luiz Fernando Vampiro e Laércio Schuster. Excelentíssima senhora desembargadora Cláudia Lambert de Faria, excelentíssimos senhores desembargadores Sérgio Antônio Rizelo, Rubens Schulz e Luiz Fernando Schuch, que inclusive parabenizo pelo aniversário de Vossa Excelência, desejando-lhe muita saúde e muita felicidade, porque a trajetória de Vossa Excelência, a caminhada de Vossa Excelência na vida pessoal e na magistratura são vitoriosas. Por isso, desejo a Vossa Excelência muita saúde. Obrigado. A felicidade é uma consequência natural. Queria também cumprimentar os senhores advogados, excelentíssimos senhores advogados, doutora Blasi, doutor Probst, doutor Prade, né, que são advogados do doutor Prade, representante, e os doutores, Probst e doutora Blasi, dos representados. Cumprimento também os nossos assessores, os servidores da casa e todos que se encontram aqui presentes e também aqueles que nos ouvem, nos veem pelos meios virtuais. Nas últimas semanas, após o sorteio que também me investiu da responsabilidade de representar a Corte Catarinense, a Corte de Justiça Catarinense, neste histórico julgamento, passei a viver uma experiência especial na minha carreira na magistratura, fruto da solidariedade presenteada por familiares, amigos e colegas operadores do direito, com os quais contracenei e contraceno em minha história, e, em particular, pelas mensagens que vieram de Brusque, da minha gente lá de Brusque, do meu berço natal, externando apoio para o fiel desempenho da missão a que fui incumbido. No dizer de Prometeus, deus da mitologia grega, essa é a força que vem da terra. Por mais que nossas concepções acerca do ordenamento jurídico tenham enfoques diversos, interpretações que, do ponto de vista técnico, possam trazer soluções distintas, pela experiência e atuação profissionais de cada um dos eminentes pares deste julgamento especial, integrado por membros desta respeitável Casa Legislativa e do nosso querido Poder Judiciário Estadual, não tenho dúvida de que cada consciência aqui reunida está direcionada a propósitos mais elevados que não apenas a apreciação de um fato desapegado de suas consequências para o nosso tão distinto povo catarinense. Confio que esse seja o espírito a nortear o cumprimento dessa delicada tarefa que nos foi dada a desempenhar, a decidir. Com essas singelas considerações, senhor presidente, rogo que a graça de Deus se faça presente neste momento histórico para o nosso Estado, a fim de que tenhamos um enlace da ciência e da sensibilidade necessárias para que nossas convicções nos levem a um porto seguro e de justiça. Então, dirijo-me agora a todos para externar as considerações do meu voto. Eu queria também fazer até uma homenagem especial ao deputado Kennedy, primeiro cumprimentá-lo pela interpretação do seu voto, que Vossa Excelência, num fôlego apenas, leu quase uma centena e meia de páginas, em pouquíssimo tempo, inclusive atendendo à solicitação do nosso presidente, para que todos nós fôssemos diligentes e expeditos, a fim de não perdermos muito tempo. E Vossa Excelência não só cortou partes importantes do voto, mas também agilizou a interpretação do seu voto de uma maneira muito eficiente, de modo que todos nós entendemos muito bem a mensagem de Vossa Excelência. Queria cumprimentá-lo por essas características que noteiam a personalidade de Vossa Excelência e até agradecendo também pela agilidade que foi dada aos nossos trabalhos aqui.
E depois, senhor presidente, queridos colegas julgadores, para dizer que no meu voto também trago elementos que são convergentes com o voto do nobre relator, principalmente em relação ao relatório, que o relatório de Vossa Excelência foi magistral. Então, eu dispenso várias páginas do meu voto, a leitura do meu voto, por conta disso. Também quero dizer que o meu voto está dividido, além do relatório, a fundamentação está dividida em 3 partes. A primeira traz apreciação às premissas relacionadas ao processo de impeachment. A segunda, em seguida, os fundamentos que noteiam a análise da representação propriamente dita. E, por fim, minhas conclusões. Na parte da fundamentação do meu voto, também dispenso muitas folhas, porque Vossa Excelência já fez uma apreciação muito precisa dos aspectos históricos, da natureza jurídica do impeachment, da distinção conceitual entre os crimes de responsabilidade, no sentido amplo, no sentido restrito, enfim. São vários pontos de convergência e eu, então, dispenso quase 1/3, 30% das minhas folhas aqui e poupo Vossas Excelências e também as pessoas que estão com atenções voltadas para aqui. A propósito, registro que concordo também com o voto de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência propõe, no item 2.6 do seu voto, pela necessidade de processamento de julgamento únicos entre o governador, o senhor governador e a senhora vice-governadora, sem que haja cisão dos autos. Eu faço esse registro também. Em relação também ao pedido de 2.7, que é de desentranhamento da representação 0073, eu também concordo plenamente, porque creio que não é possível fazermos o julgamento do segundo, desse que nós estamos aqui reunidos, sem termos os elementos completos daquele primeiro. Então, também temos pontos convergentes, outros pontos convergentes também, talvez tenhamos algumas divergências que nós vamos discutir. Mas eu, então, começo uma leitura que talvez seja cansativa, enfadonha, não tenho a mesma habilidade do deputado Kennedy para interpretar o meu voto e peço a compreensão de todos os senhores. E também não tenho a ligeireza de trato na comunicação. Então, eu parto do meu voto, que depois ficará disponível a todos os colegas, ou quem quiser consultar, e por obrigação regimental, até será anexado ao processo. Então, dos limites da denúncia. No tocante aos limites da denúncia posta à apreciação deste Tribunal Especial Misto, necessário observar o entendimento consagrado da ADPF 378 do Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, o nobre relator faz menção a ela, e eu digo que, no sentido de que, independentemente do caráter político-jurídico conferido ao julgamento, deve prevalecer as garantias constitucionais com atenção ao devido processo legal em todas as fases do procedimento. A partir disso, necessário aqui rechaçar eventual dúvida quanto aos fatos imputados aos agentes políticos, ora representados, sendo pertinente relembrar que o autor do pedido apresentou 2 peças distintas, as quais, apesar de tratarem de fatos diversos, têm como origem o mesmo evento, qual seja, os desdobramentos relativos ao processo administrativo PJE 4421 de 2019. Aquele processo administrativo que tramitou na Procuradoria-Geral do Estado, que foi tão mencionado aqui pelo representante, os advogados representantes e representado também pelo relator. A primeira peça apontou o envolvimento direto dos senhores denunciados na deflagração e aprovação, em tese indevida de processo administrativo que, com o amparo em decisões judiciais transitadas em julgado, tinha o objetivo de conceder aumento aos vencimentos dos procuradores do Estado por meio de equiparação aos procuradores
legislativos. E a segunda, pela suposta omissão dolosa dos representados ao deixarem de lançar mão dos instrumentos administrativos para sustar o adimplemento dos valores questionados na primeira representação, bem como por suposta ação comissiva dolosa decorrente de encampação dos referidos atos de discutida ilegalidade ao realizarem a defesa do referido aumento nos autos também da primeira representação. Desse ponto, necessário enfatizar que os limites da discussão travada, norteados pelo disposto do artigo 41, dos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, não devem superar os fatos efetivamente narrados na segunda representação. Nós temos que separar a primeira da segunda nesse caso. Isso porque a imputação contida na exordial delimita os contornos da atividade probatória e vincula o órgão julgador. Ou seja, não será possível responsabilizar os agentes políticos por qualquer fato estranho ao presente processo, ao presente feito. Ressalto nesse aspecto porque, por exemplo, processos de impeachment geralmente são acompanhados de grande repercussão social, com ampla divulgação na mídia. Se a repercussão não estiver relacionada aos fatos efetivamente apurados, que, no caso, limitam-se à questão da equiparação da remuneração entre os procuradores, tal circunstância não deverá ser sopesada pelos julgadores, sob pena de desvinculação do objeto da representação. Em pleno Estado Democrático de Direito, não se pode utilizar de fundamento ilegítimo para afastar representante eleito. Se houver crime, que ele seja julgado tecnicamente. Se houve ilegalidade, que seja responsabilizado o seu autor. Se a juridicidade for respeitada, que não haja julgamento político no pior sentido da palavra. Importante assentar que a denúncia pode ser incompleta ou faltar elementos de cognição no momento em que for proposta, de modo que a própria legislação processual prevê em seu artigo 569 do CPP que as omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo momento antes da sentença. No caso vertente, portanto, concordo que eventual omissão da denúncia poderá ser suprida, mas desde que não haja a inclusão de novo fato criminoso, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Eu sinto aqui, e também dispenso, como fez o nobre relator, porque ficará à disposição, eu trago aqui precedendo do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, de 25 de agosto de 2020, no RHC 127.457, da Paraíba, quinta turma, votação unânime, isso do STJ, né? Além disso, eventuais omissões da denúncia não podem impossibilitar o direito de defesa do acusado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, e trago um precedente aqui antigo, mas que tem vigência, que também foi uma decisão, uma votação unânime de 2005, no HC 25.424, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, e que, na ementa, naquilo que interessa, diz o seguinte: desde que permitam o exercício do direito de defesa, as eventuais omissões da denúncia, quanto aos requisitos do 41 do CPP, não implicam necessariamente na sua inépcia, certo que podem ser supridas a todo tempo antes da sentença final. E digo eu, então, na sequência, tem-se, portanto, que a aplicação do artigo 569 do CPP não pode resultar na inclusão de novo tipo ou circunstâncias supervenientes e relevantes sobre o fato, nem tampouco impossibilitar o direito de defesa do acusado. A representação, por ato de responsabilidade do governador, deve indicar fato específico e determinado, em respeito ao postulado devido ao processo legal e os seus consecutários da ampla defesa do contraditório, conforme previsão contida nos incisos 54 e 55 da Constituição Federal. Não é incompatível com o Estado democrático de direito a abertura de processo de impeachment para averiguar se houve algum tipo de irregularidade, ilegalidade ou improbidade, para somente, então, delimitar a situação fática que ensejaria a responsabilização do governante. Assim,
Sobre os elementos basilares acima indicados, inicia o exame das condutas descritas na representação com o objetivo de identificar a existência dos requisitos mínimos ao seu recebimento. Conduta omissiva. Transcritos previamente os conceitos que orientarão o exame das condições da representação, passo a apreciar os elementos concretos que cercam a suposta conduta omissiva atribuída aos agentes políticos, ora representados. Para se chegar à conclusão desejada, adianto que é imprescindível para a presente análise abordar os fatos que conferem à conduta omissiva a sua relevância jurídica, quais sejam aqueles descritos no primeiro pedido de impeachment, todos relacionados ao processo administrativo que tramitou perante a Procuradoria-Geral do Estado, para só então alcançar a resposta sobre a possibilidade de recebimento ou não do pleito em exame. Afinal, a representação ora apreciada decorre do recurso ao plenário da Assembleia Legislativa que atacava o arquivamento da primeira peça, de modo que agora foram imputados aos representados duas espécies de crimes de responsabilidade, porquanto, em tese, teriam atentado contra a probidade da administração, inciso 4º do artigo 4º da Lei 1079/50, e contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, inciso 7º do mesmo dispositivo legal. Mais especificamente, a conduta foi tipificada nas combinações do item 7, na verdade, do artigo 9º e no item 1 do artigo 11º, ambos da mesma lei, da 1079, e que assim dispõe, são crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. O item 7, então, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. O 11º, então, são crimes contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. Primeiro, ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas. Embora o nobre relator já tenha exposto o tema, é necessário, para a melhor compreensão, discorrer sobre os fatos narrados na peça apresentada pelo representante. Ao expor as condutas que teriam implicado nas supostas violações, alegou-se, em suma, que o senhor governador omitiu-se dolosamente, em 20 de janeiro de 2020, ao retomar o exercício do cargo ocupado previamente pela senhora vice-governadora. E também porque, já tendo conhecimento dos fatos, não adotou qualquer providência para suspender os pagamentos, em tese irregulares, e para determinar a instauração de sindicância a fim de apurar a situação e punir os responsáveis. E, por fim, consta que o representado agiu dolosamente ao defender a verba de equivalência na manifestação de folhas 152/192, datada de 27 de janeiro de 2020, e apresentada no bojo do procedimento de impedimento 0073/2020. Por sua vez, no relatório apresentado à Comissão Especial do Impeachment, entendeu-se pela presença de indícios de crime de responsabilidade, por ato contrário ao emprego legal do dinheiro público, na ocasião em que foi avalizado o ordenamento de despesas não autorizadas por lei ou sem a observância das prescrições legais, e pela omissão em não suspender a verba de equivalência, num primeiro momento, ao considerar o recebimento da intimação do processo de impedimento em janeiro, e, num segundo momento, ao saber de uma decisão judicial que suspendeu o pagamento do aumento, e aí proferida pelo nosso decano, desembargador Pedro Manuel Abreu, em 10 de fevereiro de 2020. Dito isso, destaco novamente que não é possível dissociar os fatos narrados na segunda representação daqueles apresentados na primeira, uma vez que ambas estão intimamente ligadas a um ponto comum, qual seja, a legalidade ou não do procedimento adotado em relação ao requerimento apresentado pela Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina, a PROESC, a Procuradoria-Geral do Estado, e que originou o processo administrativo PGE 4421 de 2019. Ou seja, para pequirir se existe ou não justa causa a amparar o recebimento da representação, importante acompanhar toda a cadeia de acontecimentos
e não apenas focar nas supostas ações e omissões retratadas no segundo pedido de impeachment. Diante disso, e voltando à discussão acerca das condutas típicas imputadas ao senhor governador do Estado, adianto que não vislumbro, na narrativa contida na representação, crime contra a guarda e ilegal emprego dos dinheiros públicos, mais especificamente a conduta de ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas. Isso porque, ao menos no que tange à tramitação, o procedimento, ao que tudo indica até o momento, seguiu previsão legal, em especial os ditames da Lei 14.275, de 2008, que confere competência exclusiva ao Procurador-Geral do Estado para decidir sobre pedidos administrativos, indenização e de satisfação de direitos. Referido diploma legal, efetivamente estabelece a necessidade de prévia e expressa autorização por parte do chefe do Executivo, do Poder Executivo, para o processamento administrativo, mas o texto é bastante claro no sentido de que ocorre antes de qualquer análise de mérito. Isso já foi discutido aqui, já foi falado, mencionado. Para tanto, destaco o inteiro teor dos artigos 1º e 2º da Lei Estadual, agora em discussão, a 14.275, pois são de suma importância para a compreensão da discussão. Artigo 1º, compete ao Procurador-Geral do Estado, ouvido previamente o subprocurador do contencioso, decidir sobre os pedidos administrativos de indenização e de satisfação de direitos de acordos judiciais, bem como as propostas de procuradores do Estado para o reconhecimento do pedido e desistência de ações. Parágrafo primeiro, as propostas de reconhecimento do pedido, de desistência de ações e de acordos judiciais relativos às entidades da administração indireta deverão ser submetidos ao Procurador-Geral do Estado nos termos do caput deste artigo e da Lei Complementar 226, de janeiro de 2002. Parágrafo segundo, os pedidos administrativos de indenização e de satisfação de direitos e propostas de acordos judiciais cuja repercussão financeira seja superior a R$50 mil serão, anteriormente à análise de mérito, submetidos à prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. Artigo 2º. Nas hipóteses previstas no artigo 1º desta lei, o Procurador-Geral do Estado deverá, posteriormente, submeter a matéria à apreciação do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, que exercerá a função de órgão de controle interno. No caso concreto, esse procedimento, ao que consta dos autos, foi seguido à risca. Primeiro, por se tratar de valor superior a R$50 mil, foi submetido à autorização prévia do senhor governador do Estado, devidamente materializada por meio de acordo lançado no despacho da senhora Procuradora-Geral do Estado, datado de 2/10/2019. Segundo, por ter passado em 8/10/2019 pelo crivo do senhor Procurador do Estado, Daniel Rodrigues Teodoro da Silva, com atuação na subprocuradora do contencioso. Terceiro, ao ser submetido à apreciação do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, em 9/10/2009. E quarto e último, por ter sido examinado pela senhora Procuradora-Geral do Estado, Célia Iraci da Cunha, que em 10/10/2019 decidiu acolher o requerimento da Proesc e determinou a remessa do feito ao senhor secretário da Administração. Aliás, nesse ponto, abro parênteses para ressaltar que observei uma pequena, mas relevante inconsistência fática no voto do senhor relator. Embora não tenha discutido, tenha aprovado, para não gerar qualquer coisa, mas é só para referenciar e entendi que ela seria relevante. Que observei uma pequena, mas relevante inconsistência fática no voto do senhor relator, uma vez que Sua Excelência afirmou que, em 2 de outubro, o processo administrativo PGE 4421/2019, aspas, chegou às mãos do governador do Estado, que apostou o seu de acordo, para em seguida, aí essa é uma expressão minha, para em seguida afirmar que, aspas, com a confirmação feita pelo governador do Estado, foi feito o encaminhamento para pagamento. Fechar aspas aqui. No entanto,
Conforme destaquei acima, o de acordo datado de 2/10/2019 antecedeu a tramitação do processo administrativo 4421/2019 perante a Procuradoria-Geral de Justiça e o feito não retornou mais para o gabinete do senhor governador, após a referida data, de modo que, depois da decisão final da senhora procuradora, os autos foram remetidos diretamente para o senhor secretário de Estado da Administração para os consectários legais. Realizado o necessário esclarecimento, peço escusas ao deputado Kennedy por não ter feito menção a isso, mas é um fato, pode parecer desapercebido, mas é que, dependendo da ordem disso aí, tem uma significância grande. Na verdade, o que eu quis dizer aqui é que ele seguiu rigorosamente. O pedido foi formulado pela associação à procuradora, que deu um despacho para que, se eventualmente houvesse concordância, o governador concordasse com aquela tramitação. E depois o processo não voltou mais. Não ignoro que as conclusões lançadas nas diversas manifestações constantes no processo administrativo PGE 4421 são alvo de múltiplos questionamentos, não apenas porque estão sendo apuradas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, mas também porque parecem contraditórias em relação a entendimentos anteriores, já exarados pela própria Procuradoria-Geral do Estado, conforme peça acostada na representação, e também isso já foi debatido aqui sobre a postura interna da Procuradoria, na parte jurisdicional e na parte administrativa. Contudo, enfatizo, mais uma vez, que não cabe aqui apreciar o mérito do referido procedimento administrativo, esse PGE 4421 de 2019, como também não cabia, em princípio, naquele momento, por expressa previsão legal ao senhor governador do Estado, efetuar o exame sobre a plausibilidade jurídica do pleito administrativo formulado pela Proesc, porquanto calcado em suposto cumprimento de manifestação judicial. Parece-me que o ato do senhor governador, materializado pelo de acordo, e esse de acordo, entre aspas, aposto no despacho da senhora, foi aposto bem abaixo, à mão própria mesmo, não pode ser equiparado à ação de ordenar despesas exigida pelo tipo em questão, assim como não se enquadra na elementar, não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais. A uma, porque, insisto em repetir, a referida decisão não lhe competia. A duas, porque pela própria acepção do termo ordenar, evidente que o de acordo não equivale a uma ordem expressa e tampouco a uma autorização para que o pagamento fosse efetuado sem antes se processasse na forma instituída por lei. Como já explorado, não se questiona o limite dos fatos expostos na representação. Porém, reafirmo que não é possível analisar as referidas condutas sem sopesar os desdobramentos, os acontecimentos anteriores. E, a partir do exame de todo o quadro fático e das peças apresentadas ao longo deste processo, que não é de poucas folhas, tenho que as conclusões sobre o possível crime de responsabilidade originam-se de uma equivocada percepção, qual seja, de que teria partido do governador do Estado a ordem de pagamento. Exemplo disso é extraído de um trecho do parecer apresentado pelo senhor deputado relator do processo à Comissão Especial de Impeachment, na fase anterior. Na oportunidade, Sua Excelência apontou, no tópico 2.3.2, destinado à análise dos indícios da prática de crime de responsabilidade, que, aspas, o governador do Estado autorizou o processo administrativo da Associação dos Procuradores do Estado para pagamento de aumento de remuneração de todos os procuradores com base em interpretação jurídica, e colacionou, logo em seguida, o despacho da senhora Procuradora-Geral do Estado, lançados nos seguintes termos, foi aquele que eu mencionei. Abaixo desse despacho que eu vou ler, o senhor governador colocou de acordo. Encaminhe, qual foi o despacho de Sua Excelência Procuradora? Encaminhe-se ao senhor governador do Estado, a fim de que, se assim entender, autorize o processamento, instrução e análise do pleito, conforme preceitua o artigo
o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 14.275, alterada pela Lei 15.025 de 2009. Salvo o melhor juízo, e aí ele lançou embaixo de acordo, salvo o melhor juízo, entendo que, ao ser destacado esse trecho, a intenção do senhor relator, deputado relator da fase anterior, a intenção foi de dar ênfase ao ato submetido ao senhor governador do Estado, como se a autorização expressa exigida pelo dispositivo legal e ressaltada no despacho da Procuradora-Geral de Justiça compreendesse uma decisão de admissibilidade profunda, de análise profunda daquelas questões que estavam sendo debatidas. No caso do pedido administrativo apresentado pela Proesc, ou até mesmo a de uma efetiva ordem de pagamento. Com a devida vênia, eu vou ler de novo aqui porque ficou truncado, e vou pegar um pouquinho antes até, e ressaltada no despacho da Procuradora-Geral de Justiça, correspondesse a uma decisão de admissibilidade, no caso do pedido administrativo apresentado pela Proesc, ou até mesmo a de uma efetiva ordem de pagamento. Com a devida vênia, não partilho desse entendimento. Para justificar minha conclusão, volto a tratar sobre a Lei Estadual 14.275, que, assim como todo ato normativo, deve ser interpretada de modo a harmonizar-se não apenas com o ordenamento jurídico, mas entre seus próprios dispositivos. E, partindo dessa premissa, destaco duas questões que merecem especial atenção. Primeira, como forma de situar e harmonizar o referido diploma legal dentro do ordenamento jurídico catarinense, é que, conforme consta em sua ementa, a Lei Estadual 14.275 destina-se a regulamentar uma parte das atribuições da Procuradoria-Geral do Estado, pois disciplina alguns dos dispositivos da Lei Complementar 317 de 2005, que, por sua vez, dispõe sobre a organização e funcionamento da própria Procuradoria-Geral do Estado. A segunda, a ser destacada, como forma de situar e harmonizar os próprios dispositivos da lei, dessa 14.275, é que o único artigo que fixa alguma competência e faz para estabelecer aquela conferida ao Procurador-Geral do Estado de decidir sobre os pedidos administrativos de indenização e de satisfação de direitos. Ou seja, a partir da interpretação sistemática da referida lei, é nítido, salvo o melhor juízo, que a intenção do legislador nada mais era ou nada mais foi do que fixar a competência exclusiva do Procurador-Geral do Estado para apreciar o mérito de quaisquer dos temas previstos no texto legal. Com efeito, entendo que a autorização expressa do chefe do Poder Executivo, exigida para os casos de repercussão financeira superior a R$50 mil, não estabelece a necessidade de um exame propriamente dito por parte do governador do Estado. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 14.275 prescreve tão somente uma forma de buscar sua ciência sobre o tema, e isso de forma estritamente atrelada ao aspecto financeiro orçamentário do eventual pedido administrativo. Isso porque a única condicionante existente na redação do parágrafo é dessa ordem, financeira orçamentária. Seja porque é 50 mil, acima de 50 mil reais, seja porque o próprio dispositivo, logo depois, assenta de forma literal que a autorização expressa do chefe do Poder Executivo é anterior à análise de mérito, que é a autorização dele, no caso, para processamento daquele pedido. Reforça essa conclusão o fato de que, dentro da atual organização administrativa do Estado de Santa Catarina, estabelecida pela Lei Complementar Estadual 741 de 2019, compete ao Procurador-Geral do Estado ordenar, fiscalizar e impugnar despesas públicas. Artigo 106, parágrafo 2º, inciso 2, garantindo, assim, o exercício da autonomia funcional e administrativa conferido à Procuradoria-Geral do Estado pela Lei Complementar 317 de 2005. Por tal razão, o desfecho favorável do pedido administrativo formulado pela Proesc não passou por novo crivo do chefe do Poder Executivo, e nem era exigível que assim se procedesse,
já que a despesa poderia ser ordenada pela própria Procuradora-Geral do Estado, em cumprimento tanto ao artigo 1º da lei, quanto ao artigo 106, parágrafo 2º, 2 da Lei Complementar 741 de 2019. Destaco que o veto à emenda parlamentar no projeto de lei complementar 8.4/19, 2019, deu-se justamente porque a despesa não havia sido estimada no projeto de reforma administrativa original, cujo objetivo, aliás, segundo a própria exposição de motivos, era alcançar uma economia aos cofres públicos estimada em pouco mais de 124 milhões de reais, aquela reforma administrativa. Vale transcrever a mensagem de veto encaminhada à Assembleia Legislativa, naturalmente pelo governador. Tal dispositivo, de Sua Excelência o Governador, modificado no projeto de lei complementar por emenda parlamentar, que estabelece o valor do subsídio dos procuradores do Estado, resulta em aumento de despesa não estimada pelo Poder Executivo no projeto original. Por essa razão, o referido dispositivo contraria o interesse público, devendo, portanto, ser objeto de veto. Essa é a mensagem do senhor governador. Com efeito, digo eu, é disso que toda despesa pública deve ser submetida previamente ao estudo de impacto financeiro e de adequação à lei orçamentária anual, ao plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias, na forma do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 2000, de modo que cabe ao chefe do Poder Executivo vetar a proposta de aumento de despesa quando desacompanhada de prévia estimativa do impacto financeiro e de previsão de dotação orçamentária específica. Nesse sentido, cumpre destacar a conclusão do senhor Procurador de Justiça, Geral de Justiça, Dr. Fernando Comim, no despacho de indeferimento para início do processo nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 14.275, não infere que houvesse ajuste prévio para a prática de qualquer ato ilícito e nenhum dos argumentos deduzidos na representação é capaz de sustentar essa hipótese. Diferente do alegado, ainda Sua Excelência, nem mesmo é possível concluir, nesse sentido, levando em consideração o veto governamental em junho de 2019, a emenda no projeto de reforma administrativa, aquela que mencionei, na parte que vinculava os vencimentos dos procuradores do Estado aos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A razão do veto, exposta na mensagem 113 de 2019, foi o aumento de despesa não estimada pelo Poder Executivo no projeto original. Isso porque a Lei de Responsabilidade Fiscal exige estimativa do impacto financeiro para alteração legislativa. É o artigo 17, parágrafo 1º da Lei Complementar 101 de 2000. O que não foi realizado naquele ponto, subsídio dos procuradores do Estado, quando encaminhado o projeto, pois não havia previsão de alteração da regra naquele aspecto. O veto, portanto, justificou-se em motivo técnico, ainda Sua Excelência, o Procurador-Geral. Então, o veto, portanto, justificou-se em motivo técnico. O que ele coloca entre parênteses aqui? Ausência de prévia estimativa do impacto financeiro ou orçamentário financeiro da alteração legislativa proposta com a emenda. Fechar. Essa circunstância não é capaz de impedir, posteriormente, que o governador do Estado autorize o início de processo para análise na via administrativa de pedido de cumprimento de decisões judiciais que tratam da mesma matéria de fundo similar. Aqui ainda é o parecer do procurador. Não há correlação entre que ele separa aqui, o que seria um item, o ato político materializado no veto governamental, e B, o ato formal autorizativo da tramitação de processo administrativo a justificar eventual ilação quanto à existência de elemento subjetivo típico da improbidade administrativa. E aí, esse é eu destaquei aqui para ilustrar o meu voto nesse campo, do senhor Procurador-Geral. Sobre o trecho acima colacionado, abro mais um parênteses para consignar que não desconheço a independência de instâncias entre os atos de improbidade administrativa estabelecidos em 249 de 92 e os crimes de responsabilidade previstos na Lei 1079 de
1950, que, inclusive, o nobre relator faz essa abordagem, conforme foi muito bem destacado pelo nobre relator. Mas isso não impede que as conclusões assentadas pelo senhor Procurador-Geral de Justiça sejam valoradas neste momento como um argumento a mais para fundamentar o meu voto, ou formar o meu convencimento. Outra circunstância que denota a ausência de contradição entre os motivos declinados na mensagem de veto, a emenda parlamentar e a posterior concessão da verba, administrativamente e por meio de comando emanado por diferente ordenador de despesa, vale frisar, é que, como é consabido, as despesas decorrentes de cumprimento de decisão judicial não são resultantes de atos discricionários do gestor público. Com efeito, o caráter coativo de sua implementação dispensa as verificações previstas no inciso 1º do artigo 21 da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual prevê, entre outras providências, a necessidade de estudo de impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira. Portanto, administrativamente, a decisão judicial não se discute, e é do jargão popular aí que ela cumpre-se. Ela não se discute, ela cumpre-se. E esse cumprimento, muitas vezes, implicará na necessidade de remanejamento orçamentário para sua adequação. Mas um aspecto que merece ser ressaltado é que nem o Ministério Público e nem tampouco o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina vislumbraram, até o presente momento, qualquer indício de irregularidade na tramitação do processo administrativo PGE 4421 e tampouco na forma como foi ordenado e implementado o pagamento. Nesse sentido, destaco que, apesar o TCE ter sustado cautelarmente a verba remuneratória intitulada de verba de equivalência, isso se deu em razão do mérito da controvérsia jurídica discutida no âmbito da PGE, mas não por qualquer indício de ilegalidade na tramitação do procedimento administrativo ou no lançamento do pagamento. A propósito, cumpre anotar que, conforme atesta a informação 70 da Diretoria de Atos de Pessoal, que é a DAP, lá do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, somente estavam sendo apuradas até aquele momento, 27 de julho de 2000, a responsabilidade da senhora Célia Iraci da Cunha, do senhor Alisson de Bom de Souza e do senhor Jorge Eduardo Tasca, aí que são, respectivamente, procuradores e o último, o secretário de Estado da Administração. Nesse passo, pertinente destacar a conclusão do documento. Diante do exposto em conclusão, tem-se a informar que não há qualquer deliberação parcial final que aponte para a existência de nexo de causalidade entre o governador do Estado e a prática do ato ilegal omissivo ou comissivo relacionado ao pagamento de verbas intitulada verba de equivalência aos procuradores do Estado de Santa Catarina. Apesar esse é o conteúdo. Apesar do transcurso de quase 3 meses desde a lavratura da referida informação, não há notícia de que tal panorama tenha sido alterado, com a inclusão do governador do Estado no procedimento que tramita no referido órgão de controle. De igual forma, e já mencionada a manifestação da lavra do Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Fernando Comim, afastou qualquer indício de ilegalidade no trâmite administrativo, pois assentou que se deu na forma prevista da Lei Estadual 14.275, de modo que a atuação do senhor governador restringiu-se à autorização para o processamento, instrução e análise do pleito da Proesc, isto por meio do de acordo aposto no documento. Disse Sua Excelência o Procurador sobre esse assunto. Uma análise detida dos autos demonstra que a tramitação do processo ocorreu na Procuradoria-Geral do Estado e, posteriormente, na Secretaria de Estado da Administração, mediante a prática de um único ato pelo governador do Estado, qual seja, a autorização de processamento, instrução e análise do pedido formulado pela Proesc. Folhas 311, em observância à legislação estadual. E ainda mais adiante, Sua Excelência diz
De fato, trata-se de requerimento administrativo cuja análise compete à Procuradoria-Geral do Estado, cabendo ao chefe do Executivo, antes da análise do mérito, autorizar o processamento do pedido quando, nas hipóteses em que a repercussão financeira da pretensão superior a 50 mil reais, quando há, 50 mil reais, como efetivamente no presente caso. Mais adiante ainda, Sua Excelência, o Procurador-Geral, nessa perspectiva, ausente qualquer conduta do governador do Estado sobre o mérito da pretensão, não há que se falar em atuação ou anuência tendente a privilegiar determinada carreira por meio da alegada concessão indevida de paridade salarial, o que caracterizaria ato de improbidade administrativa sob a ótica do representante. E aí, fecho aqui e digo, acrescento, por outro lado, não desconhecer o teor do voto da lavra do conselheiro relator Newton Henrique Tranepol, proferida no dia 16 de setembro, agora recentemente, de 2020, e aprovada à unanimidade pela Igreja Primeira Turma Revisora do Conselho Superior do Ministério Público, em resposta ao recurso em notícia de fato, determinando a designação de novo promotor de justiça para apuração de suposta prática dos atos de improbidade administrativa em desfavor dos senhores governador, vice-governadora e procuradora-geral. Abra aqui um parêntese, então, só para dizer como foi mencionado, senhor presidente, em relação a essa questão, pelo que se viu, pelo que estudei dos autos, quando houve um encaminhamento e também uma representação do Ministério, do representante, também da Assembleia, Comunicação, ao Tribunal de Contas e também ao Ministério Público Estadual, à Procuradoria-Geral. O Procurador-Geral tramitou lá e foi arquivado aquele procedimento. E o Procurador-Geral, claro, não se imiscuiu na matéria que diz respeito aos procuradores de justiça, ao secretário, e isso me parece que foi encaminhado para uma promotoria de justiça com competência para analisar a matéria. Igualmente também teria sido arquivado, houve um recurso para essa turma e foi determinada a designação de outro promotor para que procedesse às investigações do quê? Do governador, do ato do governador também, mas em relação àquele processamento que se refere à representação 0073, que é o primeiro pedido de impeachment que foi arquivado. Fecho parênteses aqui, só para esclarecer isso, e essa é a compreensão que tenho. Se está equivocada, gostaria de algum esclarecimento sobre isso. Todavia, necessário frisar que a solução alcançada, muito embora tenha apresentado mudança de rumo de manifestação prévia zerada pelo Ministério Público de primeiro grau, fundou-se exclusivamente no reconhecimento de que a interpretação dada ao Mandado de Segurança 2004-3760, dígito 3, no bojo do processo administrativo, que serviu de base para aquele processo, estava em tese em desalinho, estaria em desalinho com a legislação vigente e respectiva jurisprudência. Então, era uma questão jurídica intrincada que está sendo, então, apurada. Ou seja, novamente, sem considerar qualquer vício na tramitação do procedimento. Não vi naquela decisão quaisquer tintas que pudesse gerar a investigação nesse sentido, que levasse a investigação para esse lado. Irregularidades formais lá, na tramitação do procedimento. Feita essa necessária abordagem acerca dos desdobramentos que antecederam os fatos que amparam o pedido de impeachment, agora em análise, tenho que é viável concluir, desde já, pela ausência de justa causa das acusações. Nesse sentido, oportuno relembrar que a atual representação alegou, em suma, que o senhor governador do Estado se omitiu dolosamente quando do retorno ao cargo, dia 20 de janeiro de 2020, porquanto, mesmo tendo conhecimento dos fatos, não tomou providências para suspender os pagamentos e ou apurar responsabilidades.
e agiu dolosamente ao defender a verba de equivalência na manifestação apresentada no procedimento de impedimento 0073/2020. E minha convicção sobre a ausência de justa causa decorre principalmente da exposição anterior, de que, diante dos elementos existentes e do contexto observado, não era possível taxar de plano como ilegal o procedimento administrativo pelo qual foi ordenado o pagamento da verba de equivalência. Com efeito, e salvo melhor juízo, não seria adequada a adoção naquele momento, ou seja, dia 20 de janeiro de 2020, ou até mesmo em qualquer data próxima, subsequente, adotar as providências sugeridas pelo ora representante. Afinal, até então, o pagamento, que não for ordenado primariamente pelo governador do Estado, estava revestido com todas as tintas de legalidade, pois, como já abordado, o processo administrativo em questão, pelo que se tem de concreto, seguiu as formalidades previstas na Lei Estadual 14.275. E ainda o procedimento submetido ao crivo de mais de uma dezena, foi falado aqui em 13, procuradores do Estado, concluiu que a verba estava amparada em decisão transitada em julgado. E, por último, a despesa havia sido ordenada pela autoridade competente. Em contraponto a isso, somente havia naquela época, meados do final de janeiro de 2020, além das diversas notícias circulando pela imprensa, o primeiro pedido de impeachment formulado pelo ora representante, que era flagrantemente inepto, tanto que foi arquivado pela presidência da Assembleia Legislativa, pela adulta presidência da Assembleia Legislativa, justamente em razão dessa deficiência, da inépcia. Diante desse quadro, perguntei-me, ao fazer o estudo, era exigível uma conduta diversa por parte do governador do Estado? Posso taxar de omissão dolosa o fato do representado ter privilegiado as conclusões assentadas no procedimento administrativo que tramitou, conforme previsão legal e no âmbito do órgão central do Sistema Estadual de Serviços Jurídicos, competente para exercer as funções de consultoria e assessoramento jurídico do Estado, em detrimento das alegações constantes num pedido de impeachment que se encontrava em fase de admissibilidade e das notícias jornalísticas dele decorrentes? Não tenho dúvida de que essas indagações podem receber respostas positivas por parte de alguns ou até mesmo da maioria daqueles que se debruçam ou já se debruçaram sobre o feito. Eu não tenho dúvida disso, que é possível qualquer coisa. Contudo, os elementos já analisados não me permitem concluir neste mesmo sentido. Não quando se está diante de um processo de impeachment que pode implicar na mais grave sanção político-jurídica combinada a um chefe do Poder Executivo. Não ignoro que a representação não apontou que o segundo momento da omissão dolosa ocorreu na semana do dia 10 a 14 de fevereiro de 2020. Isso em razão da entrevista concedida pelo senhor governador do Estado ao programa Bom Dia Santa Catarina, da rede NSC, ocasião em que se manifestou expressamente sobre o MS, aqui, Mandado de Segurança 90.16.397.2012.98, da capital, dizendo que tinha conhecimento de decisão que autorizava o pagamento de atrasados prolatados, decisão, prolatada em aludido feito. Eu destaquei aqui tudo em aspas e coloquei SIC. No parágrafo seguinte, isso aí é do representante, No parágrafo seguinte, o ora representante afirmou que a decisão a qual fez menção não veio ao mundo jurídico, foi suspensa de plano pelo próprio prolator, o decano do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eminente desembargador Pedro Manuel Abreu, no mesmo dia 10 de 2 de 2020, antes mesmo que viesse a ser publicada, SIC também isso aqui é a transcrição da representação. Diante desse panorama, digo eu, o representante entendeu que, aspas, tivesse um mínimo de prudência com o recurso dos catarinenses, já que o decano da Corte Estadual suspendeu os pagamentos pretéritos da dita verba contestada, deveria, ao menos, suspender de ofício os pagamentos futuros, enquanto se discutisse
a ilegalidade da rúbrica, SIC. Também coloco aqui, entre aspas, SIC. A primeira ponderação que faço sobre essa alegação é de que, ao contrário do que afirmou o representante, a decisão mencionada pelo chefe do Executivo em entrevista efetivamente existiu no mundo jurídico. A entrevista existiu. Isso porque, muito embora não tenha sido juntado ao presente feito, é possível, eu me referi na primeira parte, e refaço aqui a leitura, a primeira ponderação que faço sobre essa alegação é de que, ao contrário do que afirmou o representante, a adesão mencionada pelo chefe do Executivo em entrevista efetivamente existiu no mundo jurídico. Isso porque, muito embora não tenha sido juntada ao presente feito, é possível extrair da consulta pública ao sistema ESAGE, que é o nosso sistema, que o pronunciamento em questão foi assinado e liberado nos autos pelo desembargador Pedro Manuel Abreu, às 16 horas e 52 minutos do dia 7 de fevereiro de 2020, com o seguinte dispositivo. Claro, depois de uma fundamentação, o dispositivo é o que eu destaco. Ante o exposto, acolhe-se o pedido dos impetrantes para determinar ao Estado de Santa Catarina a inclusão em folha suplementar das parcelas vencidas referentes aos meses de janeiro a setembro de 2019, no prazo de 30 dias, ou ao menos observado o princípio da cooperação, por decisão político-administrativa, entabule acordo nesse mesmo prazo para pagamento dos valores devidos de forma diversa do aqui estabelecido, considerando as suas possibilidades financeiras. A decisão, de fato, não produziu seus efeitos, pois suspensa poucos dias após, antes mesmo de ser publicada, dando lugar a novo pronunciamento às 18 horas e 53 minutos, dia 10 de fevereiro de 2020. Nesse ponto, suficiente acrescentar apenas que a nova decisão do referido relator, nosso decano, na parte em que interessa, determinou, então, aspas, a revogação das decisões anteriores exaradas nestes autos, que determinam pagamento de verba em tese devidas aos procuradores de Estado, a título de tratamento paritário com os procuradores da ALESC. Fechar aspas. Portanto, é equivocado afirmar que a decisão que autorizava o pagamento de atrasados não existiu no mundo jurídico, porque foi efetivamente firmada pelo juízo competente, liberada nos autos e, ao que consta, até o momento não foi anulada, apenas suspensa. Essa particularidade pode parecer pouco relevante no quadro geral ora apreciado, a não merecer tão detida atenção neste momento. Mas o tema foi exposto com bastante ênfase na exordial da representação, no contexto da alegada omissão dolosa e com o nítido intuito de potencializá-la, motivo pelo qual não posso deixar de fazer este registro. O representante, logo depois, afirma que o senhor governador do Estado permaneceu em postura de omissão dolosa, porquanto não sustou o pagamento das verbas vincendas, mesmo após a suspensão por parte do desembargador Pedro Manuel Abreu do adimplemento das parcelas vencidas. E aqui, eu melhoro aqui, é aqui que faço a segunda ponderação, para ressaltar a necessidade de contextualizar o panorama fático, considerando a linha do tempo em que teria ocorrido a suposta omissão dolosa. Isso porque a decisão em comento, conforme já exposto, foi proferida no dia 10 de fevereiro de 2020, de modo que, naquela ocasião, dois importantes desdobramentos já haviam ocorrido. Quais sejam? A rejeição pelo senhor presidente da Assembleia Legislativa do primeiro pedido de impeachment, ocorrido em 5 de fevereiro de 2010, e o arquivamento pelo senhor Procurador-Geral de Justiça do pedido de instauração de inquérito civil público para apurar o ato de improbidade administrativa, exarado no dia 4 de fevereiro de 2020, ou seja, uma semana, ali em torno de uma semana antes daquele despacho, daqueles fatos. Ou seja, além da aparente irregularidade do processo administrativo PGE 4421-2019, previamente explorada, havia dois outros posicionamentos que excluíam, até aquele momento, quaisquer indícios de irregularidade. Não pretendo sopesar aqui
o valor das manifestações aludidas, mas apenas demonstrar que o cenário não era de flagrante ilegalidade, como o representante tentou fazer crer na petição inicial. Aliás, e dar sequência aqui, ia repetir indevidamente, corrobora essa conclusão o fato de que, nas 8 determinações contidas na decisão monocrática da lavra do desembargador Pedro Abreu, não há nenhuma direcionada ao senhor governador do Estado ou à Procuradoria-Geral do Estado, mas apenas aos impetrantes da referida ação mandamental, pessoas físicas, e ao então interveniente, o ora representante. Além disso, também não havia naquele período qualquer análise por parte do Tribunal de Contas, de modo que o primeiro exame que se tem notícia é datado de 27 de fevereiro de 2020, por meio do parecer denominado Informação DAP, é aquele Departamento de Atos de Pessoas, 31 de 2020, mas isso cerca de 2 semanas após o interregno apontado na inicial como a época em que o senhor governador teria incorrido em omissão dolosa, entre os dias 10 e 14 de fevereiro. Então, era lá 27, esse último fato que eu falei de 27, e o fato apontado é de 10 a 14 de fevereiro. A outra circunstância mencionada na representação, para tentar demonstrar a alegada omissão dolosa do chefe do Poder Executivo, é extraída da decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, da lavra do conselheiro Wilson Rogério Vandal, e datada de 7 de maio de 2020, que sustou cautelarmente o pagamento de verba remuneratória intitulada Verba de Equivalência aos procuradores do Estado de Santa Catarina. Porém, o simples fato de que o referido pronunciamento se deu no início do mês de maio, ou seja, cerca de 3 meses após o período apontado na inicial, conforme acima destacado, impede que esse desdobramento seja valorado para denotar a alegada omissão dolosa. Estar-se-ia conferindo um alcance deveras elástico ao nexo causal necessário para a configuração do crime de responsabilidade. Então, e eu retifico, enfim, não vejo em todas essas circunstâncias analisadas, elemento subjetivo do tipo dolo comissivo ou omissivo a revelar um intuito lesivo, além de não vislumbrar em nenhum dos fatos narrados na representação gravidade e intensidade tamanhas para denotar um atentado assintoso contra a probidade na administração e tampouco contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos. Contexto que afasta a justa causa necessária para amparar a denúncia e justificar a tramitação do presente procedimento. No ponto, é salutar frisar, mudando o que tem que ser mudado, que segundo o ministro Aires Brito, o comportamento necessário para a configuração do crime de responsabilidade consiste em atentar contra a Constituição por uma forma que o verbo atentar bem exprime, uma contrariedade assintosa, uma declaração de inadaptabilidade do presidente da República aos valores democráticos da Constituição em seu conjunto, uma contrariedade à própria inteireza da lei maior, tão objetivamente grave e subjetivamente censurável que chega às raias da afronta, da conspurcação ou defraudação da ética, da responsabilidade que é de se exigir de um presidente da República. Fechar aspas aqui para o ministro. Prossigo em minha análise e reafirmo que não altera a minha conclusão o ponto ventilado no relatório apresentado pelo deputado relator à Comissão Especial do Impeachment, no qual dedicou extensa alusão à formação jurídico-profissional de todos os representados. Reconheço que tais atributos são referências importantes para
discernir o acerto ou o desacerto de decisões dos agentes públicos no exercício de seu mistério, mas não vejo como aplicá-las ao caso como forma de justificar ou reforçar as conclusões sobre a presença de indícios dos crimes de responsabilidade em questão. Em primeiro lugar, porque, conforme já assentei neste voto, não obstante o exame sobre os crimes de responsabilidade não obstante o exame sobre os crimes de responsabilidade que tenha um inerente e aprofundado conteúdo político, a análise deve estar imprescindivelmente atrelada aos fatos imputados. Isso porque, apesar de o processo de impeachment não se confundir com o processo penal, ambas as modalidades de procedimento sujeitam-se aos princípios constitucionais de garantia, especialmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Aliás, pertinente destacar a lição do saudoso ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que é um pouco longa e eu leio só a parte conclusiva aqui. Invocar o remédio constitucional não é apenas uma questão política, antes de tudo, e tudo mais, uma questão jurídica de direito público e, portanto, subordinada às regras científicas próprias, a começar pelo contraditório e ampla defesa, para não falar do sempre fundamental de process of law, o FLAW. Com efeito, se a apreciação da responsabilidade do agente distanciar-se da narrativa fática da denúncia para dar enfoque demasiado na formação pessoal do representado, estar-se-ia obrigando este a se defender sobre quem é, como indivíduo, e não sobre a conduta que supostamente cometeu, o que certamente implicaria em violação das garantias constitucionais acima destacadas, porquanto o exame deve estar rigorosamente relacionado aos tipos previstos na Lei 1079. E, em segundo lugar, e novamente, sem querer adentrar no mérito dos temas discutidos, tenho que a problemática jurídica abordada não era de fácil solução, porque passava por conceitos pouco difundidos e raramente empregados na prática jurídico-forense. Exemplo disso é que, efetuada a pesquisa no acervo de jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, com o termo relativização da coisa julgada, o resultado conforme consulta por ementas efetuada em 21/10/2020, revela a existência de 300 acórdãos no universo de mais de 1 milhão de decisões colegiadas proferidas pelas câmaras de direito público, de direito civil e direito comercial do nosso tribunal. 1 milhão e um pouco mais alto, 1.300.000, mais ou menos, essa a diferença. 300 para 1 milhão e um pouco acima, já. De igual modo, precedentes sobre a coisa julgada inconstitucional são ainda mais escassos. Foram encontrados 17 acordos e pesquisa semelhante. Vejo que a matéria, especificamente, ela é singular. Salvo o melhor juízo, nem mesmo os temas que são discutidos de forma mais recorrente no âmbito jurídico, como a prescrição quinquenal contra a fazenda pública, não permitiam, ao menos dentro do contexto analisado, que o senhor governador, de plano, assumisse posição contrária ao que foi decidido no processo administrativo PGE 4421/2019. Isso porque, inegável a existência de questões controversas, como, por exemplo, a data que supostamente havia deixado de ser observada a equivalência entre a remuneração dos procuradores do Estado e os procuradores da Assembleia. Corroboram ainda essa conclusão as afirmações assentadas, melhor dizendo, tanto pelo senhor conselheiro Wilson Rogério Vandal, quanto pelo procurador do Ministério Público de Contas, senhor Anderson Flores, no sentido de que a discussão jurídica sobre a questão era complexa. E ainda que se considere a formação pessoal do representado, ou até mesmo sua eventual atuação como advogado ou professor, isso não significa que ele tinha ou tenha domínio sobre todos os temas de direito constitucional ou de direito administrativo, momentos os que estavam sendo tratados, pois, repito, muitos dos pontos controversos não são matérias que fazem parte do cotidiano do ensino jurídico
e, quiçá, da prática forense. Importante registrar que nem de longe estou defendendo as conclusões lançadas no processo administrativo PGE 4421, não, e tampouco aquelas assentadas pelo senhor governador do Estado na peça apresentada à Assembleia Legislativa dia 27/1, quando ele se defendeu do primeiro. Ao contrário, pois também como cidadão catarinense espero a devida apuração da controvérsia, seja no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, seja em quaisquer outra instância incitada a apreciar o tema. Meu propósito, ao fazer esse exercício, é ilustrar que a celeuma jurídica não era de fácil resolução. Não havia uma solução irrefutavelmente certa ou errada. Não se tratava de uma fórmula matemática, pelo menos pelo que se vê do ponto de vista da condição do governador. É por isso que, como julgador investido para apreciar a possibilidade de recebimento da denúncia, entendo que não há justa causa na representação quando a peça alegou que o senhor governador do Estado omitiu-se dolosamente ao deixar de suspender o pagamento da verba de equivalência. E eu grifei aqui dolosamente, eu digo, e esclareço porque grifei no parágrafo anterior o termo dolosamente. O governador do Estado, como chefe do Poder Executivo, responde nos termos do artigo 80 do Decreto 200/67 na condição de ordenador primário de despesas. E é sob essa condição que a representação em debate traz a lume a responsabilidade do ordenador na gestão do patrimônio público, no exercício do controle interno da administração pública. Nesse passo, necessário esclarecer que o reconhecimento da ilegalidade da conduta atribuída ao agente político condiciona-se obrigatoriamente à demonstração do elemento subjetivo doloso no cometimento das condutas previstas na Lei 1079 de 50. Tal entendimento encontra-se alinhado com a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça às infrações elencadas à Lei 8429 de 92. E aqui trago o precedente do ministro, ao nosso queridíssimo, saudoso ministro Teori Albino Zavascki, da primeira sessão, em 2010, e mais recentemente, isso do Supremo Tribunal Federal, e mais recentemente, decisão do ministro, num agravo interno não provido, do ministro Benedito Gonçalves, do STJ, e que ilustra essa minha posição aí, que depois poderão ter acesso. Reafirmo que não ignoro a independência de instâncias entre os atos de improbidade administrativa e os crimes de responsabilidade. Porém, para a configuração de ambas as modalidades de infração, é inegável que a representação dirigida contra os agentes públicos deve conter não só uma clara narrativa do ânimo subjetivo a revelar dolo ou culpa grave, bem como mínima demonstração a seu respeito. Isso porque é indissociável para o reconhecimento dos elementos mínimos à tipicidade da conduta que a narrativa vem acompanhada de efetiva descrição do ânimo em que o ato deixou de ser praticado, não bastando sua mera indicação. Todavia, como visto, não só a inicial da representação não faz qualquer alusão fática acerca do ânimo doloso da omissão supostamente perpetrada, como a análise dos fatos que acompanham o pedido não apresenta elementos mínimos a corroborá-la. Destaque, reafirmo que não existe, sob a minha ótica, evidentemente, justa causa quanto à alegação de que o governador do Estado praticou o crime contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos ao deixar de suspender os pagamentos buscados por meio do processo administrativo 4421/2019. Finalmente, quanto à imputação de proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, entendo que toda a exposição já feita permite conclusão ainda mais objetiva sobre a falta de justa causa quanto a essa imputação. A descrição contida no item 7 do artigo 9º da 1079 consiste em tipo devera genérico, pois tanto a elementar proceder de modo incompatível como os conceitos subjetivos, dignidade, honra e decoro, permitem variadas interpretações. Porém, é lícito deduzir que a ideia geral do dispositivo é resguardar a imagem do cargo, fazendo com que o agente político
sujeito passivo do comando, via de regra o presidente da República, mas nos executivos estaduais dos governadores, preze pela percepção ética inerente ao ofício. No caso concreto, não consigo vislumbrar como a conduta do senhor governador do Estado, ao deixar de suspender o pagamento da verba de equivalência, possa representar uma violação do referido tipo. Não enxergo, parafraseando o já citado ministro Aires Brito, uma contrariedade assintosa, tão objetivamente grave e subjetivamente censurável que chega às raias da afronta. Torna a destacar que o senhor governador do Estado estava diante de um processo administrativo que, ao que tudo indica, e pelo menos na forma procedimental, observou as respectivas disposições legais. As conclusões assentadas no referido feito foram lançadas e ratificadas por diversos membros do órgão central do Sistema Estadual de Serviços Jurídicos e competente para exercer as funções de consultoria e assessoramento jurídico do Estado, repito, qual seja, a Procuradoria-Geral do Estado. Embora questionáveis sob o ponto de vista jurídico, não há qualquer indício, mesmo depois do transcurso de vários meses, desde que o caso veio à tona, de que houvesse conluio entre os integrantes do órgão em questão e o senhor governador do Estado. Além disso, não constatei conduta dolosa do senhor governador a evidenciar, nem sequer a sugerir um eventual conluio com a Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina, a PROESC, ou com a cúpula dos procuradores do Estado, fato este confirmado pelo veto à equiparação proposta por meio de emenda apresentada pelo deputado senhor Luiz Fernando Vampiro, uma vez que a reforma administrativa deixou de contemplar qualquer benefício nesse sentido. Tivesse o senhor governador a intenção deliberada de conceder o benefício aos procuradores do Estado, certamente não teria perdido as oportunidades a encaminhamento do projeto e a oportunidade de veto para deixar passar. Certamente não teria perdido as oportunidades que se lhe apresentaram pouco tempo antes. Além disso, não é razoável cogitar que o chefe do Poder Executivo possa ser responsabilizado objetivamente por todos os atos praticados sob sua hierarquia. No ponto, destaco, mais uma vez, a precisa análise do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fernando Pomin. Abro aspas para ele. Não há omissão juridicamente relevante no presente caso, porquanto ausente qualquer indicativo de que o governador do Estado tenha tido conhecimento de prática improba cometida por qualquer agente público a ele subordinado e, mesmo assim, depois disso, tenha optado por permanecer inerte. O dever de fiscalizar e agir deve ser avaliado nos limites da razoabilidade, não podendo servir de justificativa para responsabilização objetiva ou desproporcional, especialmente em se tratando de estruturas complexas como o governo do Estado. Do contrário, sempre haveria a responsabilização do chefe do poder por atos improbos cometidos por demais agentes públicos e integrantes dos demais órgãos a ele vinculados na hierarquia administrativa. Fecho aspas. Nesse panorama, tenho que todas as manifestações do senhor governador do Estado sobre o tema foram comedidas e dentro da razoabilidade que se espera de um ocupante do cargo. Não houve flagrante violação de dignidade, honra ou decoro, motivo pelo qual não vislumbro justa causa na acusação de que cometeu crime contra a improbidade da administração. Em relação à senhora vice-governadora, não é possível chegar à conclusão diversa. Seja pelo resultado direto da inadmissão do pleito frente ao senhor governador, seja pelo fato de se estenderem a ela os mesmos argumentos acima apresentados, até porque a narrativa contida na peça é praticamente idêntica à descrição dos fatos a ele imputados, inclusive em pontos como a entrevista concedida no dia 10 de fevereiro de 2020. Aliás, a ausência de elementos mínimos a caracterizar a omissão dolosa, para além dos argumentos acima apresentados e que devem ser aqui inteiramente replicados,
resta ainda mais evidente em relação à senhora vice-governadora. Uma vez que, conforme demonstrado nos autos, já em 15 de janeiro de 2020, durante o período em que exercia o comando do Estado, ela endereçou ofício ao senhor secretário de Estado da Administração com o propósito de obter explicações a respeito dos eventos aqui declinados, antes mesmo de ter sido formalmente notificada do primeiro pedido de impeachment, folhas 408, como foi destacado pela defesa. A resposta apresentada no dia seguinte ao pedido, foi falado 2 dias, 2 dias entregou o governo do Estado, certo? Ao pedido de explicações foi, inclusive, dada no sentido de esclarecer o procedimento administrativo adotado e explicar, o senhor secretário de Estado explicou didática e pormenorizadamente a interpretação legal no qual se baseava, folhas 409 seguintes. Ressalto que circunstância apontada pelo representante, no sentido que a senhora vice-governadora, quando discorda de algo vem a público, fechar, não confere maior ou menor relevância à suposta omissão, pois ao mesmo tempo que a existência de divergências de opinião faz parte do jogo democrático, a ausência delas, para fins próprios da administração pública, certamente não é suficiente para configurar uma omissão dolosa. No mais, o fato de a senhora vice-governadora ter formação jurídica igualmente, não deve ser sopesado para fins de pequirir sobre a presença de justa causa, pois, assim como ressaltei em relação ao senhor governador do Estado, isso implicaria em violação às garantias constitucionais, sem descuidar da complexidade da discussão jurídica, conforme já destacado. Assim, o confronto imediato entre os documentos que atestam a prática dos atos referidos com a narrativa contida na representação, retira dessa última elementos mínimos a evidenciar a prática, retira desta última elementos mínimos a evidenciar a prática do ato ilícito em comento. Importante ainda lembrar que a omissão ventilada em razão de suposta inércia atribuída à senhora vice-governadora, após a veiculação de entrevista televisiva do senhor governador, no qual este defendia a legalidade do pagamento dos atrasados aos procuradores de Estado, não tem o condão de se sobrepor às conclusões anteriormente trazidas. Porém, é necessário acrescentar que, na data em que tais fatos ocorreram, como bem pontuado na representação, o senhor governador já havia retornado ao comando do governo do Estado, como foi destacado também da tribuna, e ao seguir-se o disposto no artigo 63 seguinte da Constituição do Estado de Santa Catarina, já é possível estabelecer de plano a limitação imposta à sua atuação, a revelar dúvidas até mesmo sobre a legitimidade da senhora vice-governadora para figurar no polo passivo do presente procedimento. Inclusive, destaco o conteúdo extraído do parágrafo único do artigo 66 da Constituição Estadual, o qual estabelece que o vice-governador, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o governador sempre que por este convocado para missões especiais. Esse é o que diz o teor do 66 da Constituição Estadual. Por conta disso, desde 20 de janeiro de 2020, quando o senhor governador retomou a chefia máxima do Executivo Estadual e, por conseguinte, o poder hierárquico sobre os órgãos que lhe são subordinados, a senhora vice-governadora não poderia mais avocar o processo administrativo e revogar, anular o ato que autorizou o pagamento questionado pelo denunciante, sob pena de exorbitar em suas atribuições. Evidentemente, após a referida data, não estando investida no cargo, não lhe era mais exigível que agisse no período do poder hierárquico, para impedir o pagamento da verba de equivalência, ainda que sua opinião pública fosse contrária a esse pagamento. Não obstante, o salutar debate travado entre os chefes do Executivo em outros momentos, inclusive noticiados pela imprensa, como bem assinalado na exordial, tais episódios não permitem supor o afastamento dos limites impostos pela legislação à atuação da senhora vice-governadora. Nesse cenário, em atenção aos limites da moldura jurídica que cercam a análise preliminar da representação,
tenho que a saída do cargo, ainda em janeiro, fez cessar os pressupostos básicos caracterizadores da omissão juridicamente relevante, quais sejam o dever e a possibilidade concreta de agir para evitar eventual lesão. Portanto, nesse ponto, como as condutas imputadas à senhora vice-governadora padecem de manifesta ausência de justa causa, decorrente da atipicidade, guardam o mesmo fim dado à denúncia dirigida contra o senhor governador, sob a minha ótica. Da conduta comissiva. Por fim, aprecio a derradeira conduta imputada ao senhor governador do Estado e à senhora vice-governadora, porquanto teriam incidido em novo crime de responsabilidade, agora na forma comissiva, ao encampar, aspas, encampar a ilegalidade da verba de equivalência ao defender expressamente sua existência e efeitos após longo arrazoado, firmado de próprio punho nos autos do impeachment autuado sob o número 0073, fechar aspas, folhas 11 e 12. De início, digo eu, necessário esclarecer que, sob o prisma jurídico, a teoria da encampação, deduzindo-se que foi esta a intenção do representante em vê-la reconhecida no caso em tela, é aplicada de forma exclusiva aos mandados de segurança. No caso, a referida teoria é empregada, aspas, para superar os equívocos de impetração de segurança quando o ato atacado é de autoria de uma autoridade subalterna e o mandado é requerido em face de seu superior hierárquico, que não participou em concreto do objeto da causa. Aqui é uma doutrina do nosso mestre processual civil, Humberto Teodoro Júnior, na lei do mandado de segurança, cujos dados, a fonte aqui, eu complemento, fica completado aqui, pode servir de consulta depois. Em tais hipóteses, em que a parte impetrante aponta erroneamente a autoridade coatora, a jurisprudência admite que, satisfeitas certas condições, e se a autoridade superior encampar o ato de seu inferior hierárquico, que seria o legitimado para figurar na posição processual de autoridade coatora, promovendo em juízo sua defesa, passará a ocupar dita posição daí em diante. Também a mesma fonte, Humberto Teodoro Júnior. Acrescento, que tal teoria foi construída com o objetivo de equalizar a finalidade precípua do mandado de segurança, isto é, a proteção do indivíduo perante o Estado em razão da prática de ato lesivo que viole direito líquido e certo, com a reconhecida dificuldade de se identificar com clareza a autoridade coatora no complexo administrativo. Aqui é do ministro Fux, nosso presidente, querido presidente do Supremo Tribunal Federal, primeira turma, julgado em 2008, é antigo, mas aplica-se. Diante dessas breves considerações, do que se tem por teoria da encampação, entendo que ela é inaplicável ao caso concreto, pois sustentar que a defesa da legalidade do pagamento da verba de equivalência promovida pelos ora representados no exercício do direito de resposta resulta na encampação, vai de encontro aos fundamentos e à finalidade da própria teoria. Afinal, como abordado, esta não só se limita a questões atinentes à legitimidade processual, como também tem por escopo buscar a rápida e eficaz retificação do ato administrativo, lesivo em si, mas nunca uma forma de responsabilização pessoal pela sua prática. O campo de aplicação da teoria, portanto, é evidentemente distinto do caso que ora se analisa, em que a defesa da legalidade do pagamento da verba de equivalência ocorreu de forma transversal, no bojo da representação pelo impeachment, que não tem por objeto atacar o ato em si, mas sim apurar a efetiva responsabilidade dos denunciados pelas omissões dolosas face à ilegalidade que contaminaria tais pagamentos, até porque a suspensão do pagamento vem sendo tratada em processos administrativos e judiciais próprios. Desse modo, porque a teoria em questão tem por escopo o ato em si, e não a apuração da responsabilidade do agente, a qual, a propósito, é subjetiva e não objetiva, entendo que não há espaço para aplicação
de tal teoria no caso concreto, sob pena de desvirtuar seus fundamentos e finalidades. Superado eventual debate estritamente jurídico que possa se instaurar acerca da incidência da mencionada teoria, já avançando na análise da conduta em si e sua subsunção às previsões da Lei 1079/50, transcrevo novamente o conteúdo da imputação feita ao senhor governador do Estado, na peça de representação que se repete em relação à senhora vice-governadora. Ação dolosa consiste, isso está na representação, a ação dolosa consiste em encampar a ilegalidade da verba de equivalência ao defender expressamente sua existência e efeitos após longo arrazoado firmado de próprio punho nos autos do impeachment autuado sob o número 0073, em manifestação de folha 152, 192, volume 1. Digo eu, é certo que a qualificação da conduta como infração político-administrativa não depende da vontade pessoal do julgador, ainda que não se ignore seu caráter propriamente político, mas sim da subsunção dessa conduta a alguma das hipóteses tipificadas na Lei 1079/50. Como já mencionado na etapa introdutória do voto, a exigência se dá em razão do caráter sancionatório punitivo dos crimes de responsabilidade, que atrai a aplicação direta da garantia do due process of law. Garantia essa reconhecida pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Convenção Americana de Direitos Humanos, além de estar expressamente prevista na Constituição Federal de 88, vinculando assim todas as autoridades brasileiras na condução de processos com finalidade punitiva, seja de viés penal, civil ou administrativo. Sem adequada correlação entre a prévia descrição da conduta como infracional, ofende-se não somente o princípio da anterioridade da norma punitiva, ninguém pode ser punido por ato que, à época de sua prática, sequer era considerado ilícito, como também o direito à ampla defesa e ao contraditório, tornando arbitrário e inquisitivo um processo cujas regras do jogo não estão pré-estabelecidas e se instauram a sabor do condutor. Nessa seara, não se pode perder de vista que a previsão de crimes de responsabilidade, a despeito da denominação adotada, visa, acima de tudo, a resguardar a harmonia entre os poderes e a estabilidade do Estado Democrático de Direito, sendo um dos instrumentos do sistema de freios e contrapesos a permitir que as prerrogativas de poder dos agentes políticos sejam sempre exercidas dentro da estrita finalidade. O impeachment, portanto, não é via para o Parlamento, sob o escudo de suposto interesse público, investir contra toda e qualquer manifestação pública ou privada, mas sim para sancioná-lo pela inobservância dos deveres inerentes ao cargo. Evidente, entendimento contrário, data vênia, converteria esse importante mecanismo de controle do Poder Executivo em um instrumento que somente causaria desequilíbrio na balança no exercício dos poderes. E é sob esse prisma que, no exercício de subsunção do fato, a prescrição da Lei 1079/50, que não vislumbro na conduta comissiva imputada ao senhor governador a incidência de uma das infrações político-administrativas apontadas pelo denunciante, quais sejam atentado contra a probidade na administração ou contra a guarda e o emprego legal, a guarda e o legal emprego dos direitos públicos, atuação incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo ou ordenação de despesas não autorizadas por lei. Isso porque as questões acerca da legalidade do pagamento e do procedimento administrativo adotado são os pontos centrais da representação. Evidentemente, no exercício da ampla defesa do contraditório, direitos que, não é demais lembrar, são pilares do Estado moderno, caberia aos representados posicionarem-se e esclarecerem o porquê não tomaram providências para fazer sustar o ato guerreado, contrapondo assim a pretensão do denunciante. Impedi-los de invocar a legalidade do pagamento aos procuradores da verba de equivalência como tese de defesa, acoimando-a como nova infração político-administrativa, representa clara violação ao direito de ampla defesa e do contraditório, consagrados no artigo 5º, 54 da Constituição Federal,
ao impor indevida restrição ao leque de possibilidades defensivas do representado. Entendo, assim, que a conduta do senhor governador está despida de qualquer antijuridicidade, ainda que incipiente, pois praticada no âmbito do seu direito fundamental à defesa, faltando, portanto, um dos principais pressupostos necessários à configuração de qualquer infração, seja civil, seja penal, seja administrativa, que é de se portar de acordo com o direito. A propósito, como argumento de reforço à ilicitude das teses ventiladas pela defesa própria, destaco a previsão contida no artigo 142 do Código Penal, no sentido de que não constitui crime de injúria ou de difamação, aspas, a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador, fechar aspas. Ora, se tal dispositivo penal admite que a parte ou seu representante profira ofensas na discussão da causa, resguardando-os no que tange ao emprego de recursos retóricos para sensibilizar o julgador ou para destacar teses, maior ainda deverá ser a imunidade conferida à invocação da própria tese em si, especialmente quando guardar pleno nexo e pertinência com a questão controvertida. Efetivamente, não se pode tergiversar na defesa dos postulados do Estado Democrático de Direito. Ministro Celso de Mello. O que falei antes aqui é extraído do HC 98.237 de São Paulo. E admitir que o exercício de direitos e garantias da própria sociedade, exercício de plena defesa, seja considerado como violação ao patrimônio público. Assim, a despeito de vozes que possam soar em sentido contrário, entendo que o suposto ato comissivo doloso encontra-se despido de quaisquer antijuridicidade. Invocando aqui a teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni, tampouco pode ser considerado típico, pois a conduta em questão, materializada pela apresentação de peça de defesa, não só é tolerada pelo Estado, como é fomentada e resguardada por preceitos de ordem constitucional. Além da ausência de antijuridicidade, tipicidade indiciária da justa causa, tenho que a atuação combativa do governador e da senhora vice-governadora em suas manifestações contra a representação 0073 é completamente irrelevante se examinada sob a perspectiva da administração pública e sequer pode ser considerada como conduta comissiva, haja vista que não repercutiu para além do estrito âmbito processual a que foi destinado. Nota-se que a manifestação endo processual pela defesa do pagamento nada mais fez do que ratificar a postura até então já adotada publicamente pelos representados, de sorte que não pode ser considerado um novo ato de governo de gestão, até porque o pagamento da verba de equivalência já vinha sendo realizado desde outubro de 2019. Nada sendo alterado em razão do oferecimento da referida defesa de próprio punho em 27 de janeiro de 2020. Em outras palavras, e adstrito à necessária verificação da justa causa, tenho que a conduta dos representados, no sentido de se manifestarem pessoalmente nos autos da representação e invocar a legalidade do pagamento como tese defensiva, não implica claramente em ato comissivo doloso. Primeiro, a tentatória probidade da administração, porquanto nem sequer pode ser considerado ato de relevância administrativa. Segundo, a tentatória guarda e o legal emprego dos direitos públicos ou de ordenação de despesas não autorizadas por lei, na medida que não repercutiu efeito aos cofres públicos, repita-se, o pagamento já vinha sendo realizado regularmente. E terceiro, tampouco incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, pois a manifestação se deu no âmbito meramente processual e no exercício do direito constitucionalmente garantido da ampla defesa e do contraditório. Assim, seja porque é inaplicável na espécie a teoria da incampação, seja porque a ordem jurídica reconhece e dá legitimidade à conduta sob exame, ou ainda porque não houve qualquer repercussão do fato além do próprio processo de impeachment, entendo que a defesa da legalidade do pagamento não configura atentado contra a probidade na administração
ou contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, afigurando-se inexistente a justa causa autorizadora do recebimento da representação. Logo, igualmente, se tratou de mero exercício das garantias constitucionais do contraditório da ampla defesa, bem como não gerou qualquer efeito administrativo, porquanto não repercutiu para além do estrito âmbito processual a que foi destinada. Por consequência lógica, não há como reputar a referida manifestação como um ato comissivo doloso, apto a violar qualquer dos tipos imputados na representação. Das minhas considerações finais. Explorados os elementos concretos que balizaram o pedido de impeachment à luz dos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, bem como os preceitos que regem a Constituição Federal de 88, assim concluo. Em relação ao governador, que o primeiro ponto da representação, referente à existência de conduta omissiva dolosa, decorrente de suposta inércia, ao deixar de adotar as medidas necessárias a obstar o pagamento de valores supostamente indevidos, seja quando notificado, seja quando ciente da decisão judicial que suspendeu o pagamento de atrasados, ou ainda após a decisão plenária do TSE em maio do corrente ano, não está revestido de justa causa a denotar um possível cometimento de crime contra a probidade da administração e ou contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, especialmente porque, o procedimento do processo administrativo, ao que tudo indica, seguiu as formalidades previstas na Lei 14.275, e a despesa for ordenada por autoridade competente. 2. Em análise do panorama existente da época, não existiam razões suficientes a denotar uma necessidade imperiosa de suspender a verba. 3. A atuação do representado foi convergente com as conclusões de diversos membros do órgão responsável por fazer as funções de consultoria, assessoramento jurídico e ainda controle interno do Estado. B. Que o segundo ponto da representação, referente à existência de conduta comissiva por supostamente encampar a alegada ilegalidade da verba de equivalência, ao defender expressamente sua existência e efeitos após longo arrazoado firmado de próprio punho nos autos do impeachment autuado sob número 0073, não está revestido de justa causa a denotar um possível cometimento do crime contra a probidade da administração e ou contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, especialmente porque, a manifestação se deu no bojo do anterior procedimento de impeachment, como forma de exercício das garantias constitucionais do contraditório da ampla defesa. 2. A peça apresentada não gerou qualquer efeito administrativo, porquanto não repercutiu para além do trânsito do estrito âmbito processual a que foi destinado. Em relação à senhora vice-governadora, que o primeiro ponto da representação referente à existência de conduta omissiva dolosa decorrente de suposta inércia ao deixar de adotar as medidas necessárias a obstar o pagamento de valores supostamente indevidos, seja quando notificada, seja quando ciente da decisão judicial que suspendeu o pagamento de atrasados, ou ainda após a decisão plenária do TSE em maio do corrente ano, não está revestido de justa causa a denotar um possível cometimento de crime contra a probidade da administração e ou contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, especialmente porque o procedimento do processo administrativo, ao que tudo indica, seguiu as formalidades previstas na Lei Estadual 14.275 e a despesa fora ordenada por autoridade competente. 2. Em análise do panorama existente na época, não existiam razões suficientes a denotar uma necessidade imperiosa de suspender a verba. 3. O fato de não ter questionado publicamente a posição do senhor governador do Estado sobre o tema não constituiu omissão dolosa suficiente para configurar crime de responsabilidade, normalmente porque os posicionamentos eram convergentes com as conclusões de diversos membros dos órgãos do órgão responsável por exercer as funções de consultoria, assessoramento jurídico e controle interno do Estado. 4. Não há dúvida, inclusive, sobre a possibilidade
de figurar no polo passivo do presente feito. Aliás, eu refaço esse não, eu retiro. Há dúvida, inclusive, sobre a possibilidade de figurar no polo passivo do presente feito. B, que o segundo ponto da representação, referente à existência de conduta comissiva, por supostamente encampar a alegada ilegalidade da verba de equivalência ao defender expressamente sua existência e efeitos após longo arrazoado firmado de próprio punho nos autos do impeachment autuado número 0073, não está revestido de justa causa a denotar um possível cometimento de crime contra a probidade da administração ou contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, especialmente porque, a manifestação se deu no bojo do anterior procedimento de impeachment, como forma de exercício das garantias constitucionais do contraditório da ampla defesa. 2, a peça apresentada não gerou qualquer efeito administrativo, porquanto não repercutiu para além do estrito âmbito processual a que foi destinada. Senhor presidente, depois desse cansativo voto, espero que seja perdoado por todos aqui, os colegas, e também por quem nos ouve, eu concluo o meu voto e digo que, ante o exposto, voto por rejeitar a denúncia em relação aos ora representados, o governador, o senhor Carlos Moisés, e a vice-governadora, a senhora Daniela Cristina Rainer. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Eu lembro a todos os